Continuando as aulas dessa semana, vou falar um pouquinho agora de assíntotas, né? Que é um tema assim que é pertinente. Eu considero que cabe falar de assíntotas logo depois de tudo que dissemos sobre limites, né? Faremos um uso assim mais intenso de assíntotas quando formos esboçar gráficos, né? Por hora vamos dar as definições e fazer o uso do que a gente aprendeu aí de limites. Então, o que é uma assíntota horizontal? É uma reta constante para a qual o limite de f de x menos b, quando x vai para mais infinito, é zero, ou quando x vai para menos infinito é zero, tá? Eu falo que essa daqui é a assíntota em mais infinito, se ocorre esse caso, essa daqui em menos infinito, tá? Um exemplo de assíntota é essa reta y igual a zero. Ela é uma assíntota horizontal de y igual da função 1 sobre x, do gráfico da função 1 sobre x. Por quê? O limite de 1 sobre x quando x vai para mais infinito é zero, mas que também é o limite de quando x vai para menos infinito, tá? Então ela é assíntota horizontal, digamos assim, nas duas direções. O que é uma assíntota oblíqua? Acho que é assim que escreve oblíqua. É uma reta do tipo y igual a ax mais b, com a diferente de zero, né? Por que o a diferente de zero? Porque se a for zero, a gente já tem uma horizontal, né? Ela é a assíntota oblíqua de y igual a f de x, se vale que um desses limites aqui é zero, tá bom? Tá? Então a ideia é de que você aproxime o gráfico da função da sua reta, tá? Vamos pegar um exemplozinho. Esse daqui, não sei se eu peguei lá do livro das notas do Sampaio, mas de qualquer modo fui motivado pelo que eu li lá, tá? Então você tem y igual a f de x igual a x quadrado mais 1 sobre x mais 1, tá? Então vamos fazer umas manipulações aqui rapidinho. Então eu posso escrever essa expressão desse jeito, subtraindo e somando 1 no numerador. Separo as frações, a fração em soma. E para essa primeira parte aqui, eu tenho que esse quociente, na verdade, ele é simplesmente x menos 1. E aí fica x menos 1 mais 2 sobre x mais 1, tá bom? Ora, como o limite tanto para mais quanto para menos infinito, de 2 sobre x mais 1 é zero, então você tem que a reta y igual a x menos 1 é a assíntota oblíqua, tanto nas duas direções, em mais e menos infinito, de y igual a f de x. Tá? O importante aqui foi esse truquezinho aqui de tentar separar uma retinha aqui direitinho. Tá? Que você faz que, se você subtrair essa parte daqui, vai ficar essa parte e o limite é zero. Tá? Então foi por isso que eu escrevi dessa forma bem sucinta. Tá? Outro tipo de assíntota que existe é a vertical, certo? Uma reta x igual a uma constante c é a assíntota vertical de uma função, se ao menos uma dessas condições aqui ocorrer. Tá? Se ao menos uma pode ocorrer uma ou mais dessas situações. Tá? Limite à esquerda ser mais ou menos infinito, limite à direita ser mais ou menos infinito. Tá? Um exemplo de assíntota vertical, e aí eu recorro à reta, uma função bem facinho de trabalhar, é y igual a 1 sobre x. Certo? A assíntota x igual a zero é a assíntota, x igual a zero é a assíntota dessa sujeita aqui. Por quê? O limite à direita é mais infinito, e o limite à esquerda é menos infinito, tá bom? Bem, essas são as definições, mas aí que recursos eu possuo para achar, ou pelo menos desconfiar que pode haver uma assíntota desse ou daquele tipo, tá? Então, eu botei algumas ideias aqui para vocês. Bom, para horizontal aí essa não tem muito o que fazer, né? É necessário, na verdade suficiente, que exista um desses limites, mais ou menos infinito. Mas aí, para não te deixar com nada, você tem que pensar assim, que uma condição necessária é que essa função ela seja limitada numa certa semirreta a partir de um certo R, ou de uma semirreta abaixo de um certo R. Tá? Tem que ser limitado. Isso não é
suficiente, mas é necessário. Tá? É só para você eliminar coisas. Né? Então, você vê que a função explodiu em mais infinito, menos infinito e tal, abandona. É evidente que ela não vai ter, não pode ter uma assíntota horizontal. Tá? Para assíntota oblíqua, a coisa fica um pouquinho mais interessante. Aí tem uma série de suposições que eu vou fazer aqui que dão uma pista de achar os valores para A e B. Tá? Então, digamos que você tem aí, né, essa questão aí do já supõe que você tem uma assíntota oblíqua. Né? O lance é assim, eu quero ver que pistas que eu tenho para achar o A e o B, se é que eles existem. Né? Então, se ela tiver assíntota oblíqua, vale essa igualdade, que isso aqui é igual a zero, beleza? Só que agora eu tiro o x aqui, deixo o x em evidência. Então fica toda esse colchetinho aqui, tá bom? Vamos olhar para o que acontece aqui dentro desse colchete. Se esse limite do que está dentro do colchete existir, ele tem que ser zero. Tá? Presta atenção, eu falei se, é um condicional aqui. Ele é zero. Por quê? Olha, se ele não for zero, como o x explode e vai para mais infinito, se ele for, por exemplo, se esse limite aqui o limite desse cara der positivo, então toda essa expressão vai para mais infinito. Evidentemente que não dá zero, né? Se o limite disso daqui for negativo, com esse x que está indo para mais infinito, tudo vai para menos infinito. Então, também não será zero essa expressão. Tá? Perfeito? Bom, aí já trabalhando sobre essa suposição da existência do limite, nós vemos uma coisa curiosa, que o limite de menos a menos b sobre x é menos a. Né? Então, da suposição da existência e com essa consideração, eu tenho que o limite de f de x sobre x é igual a A. Tá? Mas você fala, pô, ok, mas e aí, o que eu faço com isso? Será que dá para esclarecer mais? Dá. Aí que vem mais outra suposição. Se pudermos, nesse caso, usar L'Hopital, nós temos que esse limite aqui, então se pudermos usar L'Hopital, seria uma situação onde isso daqui dá mais infinito, em determinação do tipo mais infinito sobre mais infinito, tá? Então, ficaria o limite da derivada da f sobre a derivada do x. E aí, você concluiria que o a é, na verdade, o limite da derivada da f. Então, aqui você já tem um candidato a. Né? Resumindo, né? Sobre todas as suposições feitas até o momento, o candidato número a seria esse limite aqui. Tá bom? Aí eu destaco que tem esse cuidado. Esse a, candidato, funciona se esse limite aqui é finito, tá? Não pode dar mais ou menos infinito, que daí não adianta nada. Tem que dar um número real, tá bom? Então eu vou começar pelo lado negativo, né? Que parece tudo bonitinho, mas tem casos importantes onde isso daí não roda, tá? Onde não funciona? Vamos pegar essa funçãozinha aqui, f de x igual a x mais raiz quadrada de x. A derivada dela é 1 mais a derivada do x mais a derivada desse cara. A derivada desse cara vai dar 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de x. O limite da derivada quando o x vai para mais infinito dá 1. Por quê? O limite desse daqui vai dar 0, então só sobra 1. Beleza. Então a gente teria o candidato a A, né? A nossa técnica esboçada há pouco. Mas olha só que coisa louca. Limite quando o x vai para mais infinito, de f de x menos x, é o limite da raiz quadrada de x, quando x vai para infinito, que dá infinito. Então, explodiu tudo. E não pode ser o cara lá, né? O candidato que eu falei. Aí você fala, pô, mas será que não poderia ser um outro A? Ah, tá bom, então tá, vamos ver. Bota um outro A lá. X mais raiz quadrada de x menos AX. Tá, então o A aqui é diferente de 1, beleza? Porque ele falou, não, vai que é outro A, né? Bom, aí você faz isso de novo, você vê que a técnica aqui se assemelha ao que eu apresentei há pouco. Olha, como A é diferente de 1, toda essa expressão 1 menos A mais 1 sobre raiz quadrada de x,
Isso se aproxima de quanto? De 1 menos a, quando x vai para infinito, porque essa parcela aqui vai para zero. Mas 1 menos a é diferente de zero. Isso é mau. Por quê? Se isso se aproxima de um número diferente de zero, olha o que vai acontecer. Isso, então, nós teríamos que esse limite aqui, ele é mais infinito se 1 menos a é maior do que zero, e menos infinito se 1 menos a é menor do que zero. Então, realmente não tem salvação naquele exemplo. Seja com a igual a 1, que era o nosso candidato, seja com outro a. Sem chance. Tá? Então tá bom. Só para dizer que você tem que tomar cuidado, depois de achar o candidato, ver se o candidato funciona. Tá? Vamos ver um exemplo que funciona. Tem alguma coisa que tem que funcionar aqui, né? Vamos pegar essa daqui, essa função aqui. Essa aqui eu peguei sim das notas do João Sampaio. Esse eu me lembro bem. Raiz cúbica de 1 menos x ao cubo. Vamos fazer a derivada. Porque a derivada vai dar... Vou pegar o limite da derivada e ver se dá um candidato. A derivada tem esse valor aqui. Espero ter acertado. Tá. Aí eu faço as continhas, tal, aqui, né? Coisas de mais simples. Sim, aqui eu acho que vale a pena falar. Eu deixo o x ao cubo em evidência, tá? Então aí eu deixo jogando o x ao cubo aqui até para fora do radical, da raiz. Fica x ao quadrado aqui e x ao quadrado lá em cima. Corto, quer dizer, simplifico e tenho esse é o resultado da minha derivada, tá? Minha derivada deu isso. Depois vocês verifiquem aí. Aí olha só que legal. O limite do denominador desse cara daqui, que é o denominador ali, é o quê? Você pode jogar o limite para dentro aqui, e o limite dessa parcela aqui dá zero, então isso, daí vai ficar o quê? Tudo aqui vai dar menos 1, mas menos 1 elevado a 2/3 dá mais 1, tá bom? Beleza. Então, concluímos que o limite lá da derivada quando x vai para mais infinito é menos 1. Esse é o nosso candidato a. Vamos ver se ele funciona. Tá? E ao ver se ele funciona, a gente também obtém o eventual número b lá da definição de assíntota oblíqua. Então temos que fazer esse limite aqui, o limite da função menos o a vezes o x. Tá bom? Então fica assim por enquanto. Aí o que eu faço aqui? Eu multiplico em cima, eu multiplico e divido pelo conjugado desse cara, tá? Lembra daquelas fórmulas lá que a gente fez para o conjugado de essas fórmulas daqueles tipo a elevado a n menos b elevado a n, tá bom? Espero ter acertado aqui a fórmula do conjugado. E aí o numerador fica 1 e o denominador fica essa expressão, que parece feia, intimidante, né? Esse negócio fala, nossa, esse negócio aqui, poxa vida, eu tô lascado. Mas você vê uma coisa curiosa, que o limite do denominador aqui é mais infinito. Tá? Peço que você verifique isso. Então o limite de todo esse quociente é zero. Sendo assim, a gente tem que, de fato, a reta y igual a menos x é a assíntota oblíqua de f de x, lá na direção em mais infinito. Tá bom? Então, puxa, até que não é tão despropositada aquela busca pelo A. Né? Então, aí eu deixo uma perguntinha para que você analise se a função que eu acabei de mostrar aí no exemplo, ela tem assíntota em menos infinito. Tá? Você pode procurar por outros tipos de assíntota também, não precisa ficar se restringir a essa, mas eu quero que você use essa técnica. Tá? E para assíntotas verticais, que é outro tipo de assíntota. Um estilo bacana de procurar por assíntota vertical quando sua função tem esse formato, g de x sobre h de x, e aí você vai procurar as assíntotas verticais ali naqueles pontos onde a h se anula. Tá? É claro que você não define a f onde h é zero, mas os pontos onde vai ter explosão seriam esses pontos onde tem o anulamento da h. Tá? São, evidentemente, se h de c é zero, ele evidentemente não está no domínio, mas ainda assim pode ser um ponto para você construir uma assíntota vertical. Ok, vamos fazer um caso aqui, um exemplo dessa situação. Então temos a função aqui x sobre x ao quadrado menos 1. Ela está definida para todos os reais, exceto por mais ou menos 1. Tá?
Os candidatos, seguindo esse critério, são 1 e menos 1, raízes do denominador. Bem, você vê que esse limite aqui ele é mais infinito, por quê? Enquanto o numerador se aproxima de 1, o denominador se aproxima de 0 pela direita. Então, tudo isso vai para mais infinito. O limite agora à esquerda, ele é menos infinito porque, enquanto o numerador ainda se aproxima de 1, um número positivo, o denominador se aproxima de 0, mas pela esquerda. Então, você tem aí uma situação de todo o quociente se aproximar de menos infinito. Tá bom? Então, aquela técnica funciona, vale a pena, é bom para procurar por esses pontos problemáticos olhando o denominador. Aqui, tem funções aí que você não pode falar, elas não estão naquele formato, tá? E aqui uma função importante que não está naquele formato, o logaritmo de x, tá? Por quê? Bom, não preciso nem falar, é auto-evidente, né? Mas o logaritmo de x ele tem uma assíntota em 0. Porque a gente falou já, o limite de logaritmo de x, quando x tende a 0 pela direita, é menos infinito. Então, aquilo lá até que funciona, mas o que você fala assim, o que você poderia ver aqui seria os pontos limítrofes do seu domínio, né? Então, além daquela técnica, para as funções que você não pode usar aquela técnica que eu falei, você procura pelos pontos limítrofes do seu domínio, né? Então, o domínio do logaritmo vai de 0 a mais infinito. Então, aqui eu procurei, mais infinito não tem sentido, porque ele não é um número, né? Então, é no 0 que poderia ter algum problema. Então, eu resolvi analisar ali, tá bom? Então, essa é mais outra maneira de você procurar por locais onde você encontraria ou esbarraria numa assíntota, né? Então, a aula termina aqui e depois, aqui nas notas, tem indicações de exercícios para vocês fazerem. Tá bom, pessoal?